Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 4 de fevereiro, né? De 2019. Exatamente a 21h04. A gente já leu bastante capítulo até aqui. Vamos ver, se Deus quiser, se a gente consegue ler a sequência inteira da Bíblia para vocês ir ouvindo um pouquinho da palavra pura, né? Quando eu vou fazer um comentário aqui, já falei para vocês, pode desconsiderar o meu comentário, porque vai valer é o conteúdo registrado da Bíblia, ok? Então, nós paramos lá em Gênesis 20, vamos aqui em Gênesis 21. Bora fazer a leitura? O nascimento de Isaac, capítulo 21 de Gênesis. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Aqui Deus preparou alegria, felicidade. Todo aquele que ouvisse ia ser feliz, ia ficar feliz com a notícia, né? Não zombaria, né? Versículo 7. Acrescentou: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um banquete, um grande banquete, no dia em que Isaac foi desmamado. Versículo 9, o título: o despedimento de Agar e Ismael. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa do filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isto duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beerseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Ou seja, no 16, vamos dar uma paradinha aqui. Ela foi uma distância de um tiro de arco, né? Aproximadamente uns 200 metros, né? Por aí, mais ou menos uns 300 metros. E ficou de longe vendo o menino morrer, esperar morrer. Ela mesma estava
descrente que ia viver naquilo, né? E aí quem que é que levantou sua voz e chorou? O menino, tá certo? O menino que levantou a voz e chorou. Vamos continuar o versículo 17. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Pauzinho aqui de novo. Algumas coisinhas aqui a gente vai parando mesmo. É costume meu de tentar ler a Bíblia e entender ela aos poucos, né? Fazendo comparações. No versículo 17, olha que só. Mas Deus ouviu a voz do menino. Quem ouviu? Deus, né? Iá. E o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu. Primeiro foi Deus que ouviu a voz do menino. E logo o anjo de Deus, bradando desde o céu a Agar. Então, dava para perceber que no Jardim do Éden não foi colocado anjos para proteger a humanidade. Então, aí não teve lá uns anjos que pecou, rebelou. Sim, uns anjos, né? Aproximadamente 200, a história conta que uns 200 anjos rebelou contra o Altíssimo e foram nominados Satanás, anjos caídos. Mas outros tanto continuou ainda, ficou na terra, cuidando da humanidade depois do dilúvio, né? Por ordem consequente de Deus, do Pai amado Iá. Então aqui, na hora que Deus ouviu o choro, e por sua vez, o anjo de Deus falou. Porque Deus ouviu a voz do menino desde onde ele está. O menino, de onde o menino está. Deus ouviu a voz. Entendeu? Então aqui ainda tem anjos, tinha anjos cuidando da humanidade. Ainda existe isso. Vamos lá, 18. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Né? Abriu os olhos de quem? De Agar. E ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e morando no deserto tornou-se frecheiro. Deus estava com o menino. Ou seja, acompanhava, cuidava o crescimento de Ismael, né? Ismael. Então aqui Deus acompanhava o crescimento dele, estava nesse termo de acompanhar, vigiava, olhava, né? Agora vamos aqui no versículo 21. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Isaac casou com uma egípcia. Mais na frente vocês vão ver que o povo hebreu vai pedir a exílio, né, no Egito por causa da fome ali de Canaã, onde eles moravam, e viram escravos. Aí vem a briga vai iniciar dali até hoje, né? Vocês vê lá a faixa de Gaza e Israel, né? O filho de Agar com o filho de Sara, ok? E tem mais ainda filhos e filhas aí que é uma briga ali, é familiar, o negócio ali é familiar, entendeu? Tem nada a ver com a nossa, como falar, com a nossa descendência aqui não. Desculpa aí, mas uma irritaçãozinha na garganta aí. 22. Abimeleque faz um pacto com Abraão. Naquele mesmo tempo, Abimeleque ficou é um rapaz, né? O chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás ou agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho dos meus filhos. Me farás assim, né?
mas segundo a benevolência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvir falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Assim fizera entre si um pacto. 27. Pois tomou Abraão ovelhas e bois e deu. Era um costume de dar esses presentes um para o outro, porque na verdade eles tinham muito, né? E essas frases que eles pegam aí para colocar no dízimo, né? Tinha dado, essas coisas que eles davam, era boi, cereal, ovelha, era como troca de dotes, né? Um agrado. Mas isso ia de rei para rei, né? Geralmente é o que acontecia. Não que as pessoas comuns tinham esse poder, porque quem tinha gado, ovelhas e boi, era rico, riquíssimo, né? Vamos lá no 29. 29 não, desculpe, 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão, o que significa estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirva de testemunho de que eu cavei o poço, este poço. Pelo que chamou aquele lugar de Berzeba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Berzeba. Depois se levantaram. Abimeleque ficou o chefe do seu exército, né? Abraão plantou uma tamargueira em Berzeba e invocou ali o nome do Altíssimo, do Senhor, o Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Finalizamos aqui o capítulo 21 de Gênesis, né? O nascimento de Isaac. Uma boa noite.